Pessoal, meu nome é Rafaela Alves, sou professora de filosofia e hoje eu estou aqui com vocês para uma breve explicação sobre o conteúdo do terceiro ano. Então, assim, para iniciarmos, eu gostaria de falar sobre dois importantes filósofos que tiveram uma grande contribuição para o desenvolvimento da filosofia, e da humanidade. E o primeiro dele é Locke. O que era que Locke defendia? Qual era o pensamento dele? Qual era a teoria dele? Ele defendia a liberdade intelectual e a tolerância, Então, assim, ele tinha como pressuposto essas duas vertentes, a liberdade intelectual e a tolerância. Ele foi chamado e conhecido como o pai do liberalismo. E o que seria, então, liberalismo? Ele era uma doutrina, era um tipo de doutrina baseada na defesa da liberdade individual de todos, ou seja, todos nascemos com os direitos naturais. E quais são esses direitos naturais? Vida, liberdade, propriedade privada, Então ele tinha esse pensamento, o filósofo Locke. E outro importante filósofo para a nossa história foi Frederico Engels. Que foi então que Engels contribuiu? Qual foi a contribuição dele? Qual foi a teoria dele para a humanidade? A teoria dele era o seguinte: ele era um filósofo social, do socialismo, e um filósofo político alemão. Ele teve contato com a situação dos trabalhadores na fábrica do pai dele, e quando ele teve esse contato, ele percebeu o quê? Que os trabalhadores eram explorados. Então, daí ele teve uma ideia, a partir desse contato que ele teve lá na fábrica do pai dele com os trabalhadores, de criar, uma teoria que pudesse reduzir as desigualdades sociais. Então, Engels era o quê, pessoal? Ele tinha muita preocupação com os trabalhadores, com a questão da desigualdade social. E assim, fazendo um resumo dos dois, tanto de Locke como Engels, a gente pode definir eles com essas palavras. Locke trabalhava a questão da sensação, da emoção e da reflexão. Já o Engels, ele trabalhava essa questão da luta social, Ele trabalhava em prol do trabalhador. Ou seja, ele queria que o trabalhador ele tivesse condições de vida melhor. E aí nós também vamos falar um pouco agora sobre algumas teorias da filosofia. E a primeira delas é a do liberalismo, que foi então, pelo próprio nome diz, uma teoria liberal, Era um tipo de política filosófica e também tinha a questão da liberdade, como o próprio nome já diz, Liberalismo, liberdade. Então, tinha a questão da liberdade, da moral, Liberdade da moral e também da política. Isso foi uma teoria chamada liberalismo. Outra teoria que nós tivemos foi a do desportismo. Que teoria é essa, Desportismo. Desportismo era um governo característico lá da Europa, que tinha modernização de alguns países. Ou seja, visava essa questão de modernização de alguns países para aumentar o seu prestígio, o seu poder diante das outras pessoas. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, nós estávamos na teoria do desportismo. Então, essa teoria ela visava enfraquecer, ela surgiu na Europa e ela visava, então, enfraquecer a oposição do governo, fortalecer alguns e, ao mesmo tempo, quebrar a hegemonia de alguns governos, A próxima teoria que nós vamos falar é sobre a do socialismo, muito conhecida, muito praticada, a teoria do socialismo, que é o que? A luta de classes, dos trabalhadores, da distribuição equilibrada das riquezas, É uma doutrina política que ela surgiu no final do século XVIII. Então, assim, socialismo, pelo próprio nome, a gente subentende que vem de social. Então, justamente, ela vinha dessa luta de classe, visando ajudar os trabalhadores. Outra teoria é o anarquismo. Anarquismo significa, gente, uma teoria social.
ideia de sociedade independente. Então, o anarquismo ele trabalhava com essa tese, com esse pensamento de uma sociedade independente, ou seja, antagônica exercida pelo Estado. Ou seja, eles não queriam, era uma sociedade independente, antagônica, exercida pelo Estado. Bem contrária, né, do povo e antagônica às pessoas. Né? Era como se fosse algo fechado entre eles, o anarquismo. Outra teoria também bastante trabalhada em filosofia, no segundo ano a gente começa a ver, no terceiro também, é o contratualismo. O que seria contratualismo? Quando a gente fala de contratualismo, a gente pensa em qual palavra? A gente pensa em contrato, né? Contrato. O que seria então essa doutrina, né? Essa doutrina ela tinha como pensamento, gente, que o Estado era originado de um acordo, ou seja, tinha um contrato entre todos os membros de um Estado e entre os cidadãos autônomos era estabelecido um contrato. Então, por isso, contratualismo, né? O nome de contratualismo. Agora a gente vai ver um pouco sobre a ética contemporânea. Que foi essa ética, como foi que ela surgiu e onde ela surgiu, né? A ética contemporânea, ela surgiu em meados do século XIX, devido às mudanças da sociedade, né? Então, pessoal, como eu estava falando sobre a questão da ética contemporânea, né? Essa ética, ela surgiu em meados do século XIX, devido a grandes mudanças que ocorreram na sociedade. E aí, para alguns filósofos antigos e primeiros filósofos também, como Platão, ele tinha a ética como a questão da justiça. Né? Ele compreendia que a justiça estava ligada à ética e, consequentemente, à virtude. Portanto, ele compreendia o quê? Que a ética estaria ligada à virtude, né? Como eu já falei, relacionado com o bem-estar de todos. Ele tinha, então, essa visão, tanto os filósofos antigos como Platão também. Agora a gente vai falar um pouco sobre o filósofo Montesquieu, né? Quem foi esse filósofo? Ele foi um filósofo que ele era contra o absolutismo monárquico, pois na sua visão, este tipo de governo, ele era onde as pessoas concentravam poderes. E aí, então, pessoal, como eu estava falando, né, continuando o que eu estava falando sobre o filósofo Montesquieu, que o Montesquieu, ele teve essa contribuição muito grande também na filosofia, porque ele foi um filósofo que defendia a questão da classe social. Então, ele era contra o absolutismo, assim, que a grande concentração de renda tivesse na mão de poucos e que os trabalhadores passassem por dificuldades, né? E aí ele era contra também essa questão dos trabalhadores, essa desigualdade que existia perante os trabalhadores. Então, ele era contra o absolutismo. E Montesquieu, então, propôs o quê? A divisão do poder político em 3 partes. E aí vocês já devem também pensar como foi essa divisão, né? Quando se fala em divisão de poderes políticos, a gente associa logo ao quê? Executivo, judiciário e legislativo. Então, ele propôs essa divisão desses 3 poderes, né? Dividi-los, executivo, judiciário e legislativo, né? Outro filósofo, hoje a gente está falando de muitas teorias de alguns filósofos para ajudar vocês nas avaliações. Outro filósofo que também defendia muito essas questões era Immanuel Kant, muito conhecido também. Ele defendia a síntese entre o racionalismo e o empirismo, né? E o que seria então racionalismo? Quando a gente pensa em racionalismo, a gente associa ao quê? E o que seria então também o empirismo? O racionalismo, meu povo, significa um modo de pensar que atribui valor somente à razão. Ou seja, é um modo de pensar que atribui valor somente à razão. Já o empirismo, o próprio nome faz a gente associar o que é a experiência.
Empirismo significa experiência, né? Então ele teve essa ideia, a ideia dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Sendo o legislativo, ao ver, né, de Kant, Immanuel Kant, ele via o quê? Que o legislativo seria o poder soberano. Por quê? Porque ele estabelecia as coisas para que os outros poderes pudessem fazer. Então ele era supremo. Na visão de Immanuel Kant, para ele o poder mais importante era o legislativo, porque o legislativo tinha essa concentração de poder e a partir do legislativo se dividiria as coisas, né, as resoluções dos problemas para os outros poderes. Ele tinha esse pensamento que o poder legislativo era então o mais importante. E aí, para fecharmos nossa revisão, vamos falar sobre etnocentrismo. O que seria etnocentrismo? Quando se fala em etnocentrismo, a gente liga logo a questão do ego, né? Do ego de cada pessoa. E o etnocentrismo é justamente isso, gente. É uma visão de mundo de que considera o seu grupo ético, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os outros. Então ele acha, o etnocentrismo, essa doutrina que acha que a sociedade, né, determinados grupos da sociedade são mais importantes do que outros. Está centrado o poder ali na mão de poucos. Essa é a visão do etnocentrismo. E assim, pessoal, para fecharmos, dar uma breve dica aqui para vocês sobre as questões do Enem. As questões de filosofia no Enem são questões com textos, justamente com o texto desses filósofos, cai muito textos desses filósofos que eu acabei de falar um pouco para vocês. E esses textos eles estão divididos em fragmentos, né? Sempre vem o primeiro texto, depois vem o segundo texto, pedindo uma comparação entre eles, pedindo uma comparação de ideias, sempre dessa forma. Ou então enxage, né, sobre algum problema social, alguma coisa envolvendo a filosofia. E são textos que eu sempre digo o seguinte: se você fizer uma leitura, se você gostar de ler, ou mesmo que você não goste de ler, você possa então desenvolver esse hábito da leitura, você consegue facilmente resolver aquelas questões de filosofia, porque é algo que envolve mesmo só a leitura, né? Claro que você tem que conhecer um pouco dos filósofos, mas se você tem um hábito de ler, com certeza, as questões de filosofia, como as demais questões, porque eu sempre costumo dizer que a leitura é a base. Como as demais questões também você vai conseguir resolver todas se você gostar então de ler, e mesmo que não goste, como eu disse, comecem a praticar então esse ato de gostar de ler. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. E estuda que a vida muda.